Agora, Cássio, a gente chega no último tema do programa que está, de alguma forma, diretamente relacionado com o que a gente estava trazendo aqui agora, né? Que era a SAF do Santa Cruz, capacidade de gerar receita. E aí salta aos nossos olhos Assustador. com Assustador. direito, com direito aos mascotes tirando férias na Disney, né? O Fortaleza está nos Estados Unidos na pré-temporada. Orçamento do Fortaleza para 2025. 387 milhões e 300 mil reais. Quase 400 milhões. A gente estava falando sobre bilhão. Em 3 anos, o Fortaleza faz mais de 1 bilhão de receita. Tá? O que o Santa, com o SAF, com esses investidores, numa conta extremamente otimista, com tudo dando certo, projetaria para 15 anos, o Fortaleza, sozinho, deve se viabilizar para ultrapassar de 1 bilhão de receita em menos de 3 anos, né? Porque se ele faz quase 400 no ano, ele vai romper essa barreira aí com 2 anos e alguns meses falados. Eu vou só vou ser um pouquinho chato aí com tua apresentação. De novo, se for fazer esse comparativo que tu fizesse aí com o Santa, é só a parte do futebol do Santa. Significa o quê? Que um ano do Fortaleza é maior do que os 15 anos projetados do Santa, que seria na faixa de 300, 330 milhões. Certo, ok. Pertinente o comentário. E aí, Cássio, a gente vai ter depois na tela, a gente vai ter uma segunda tela com os comparativos históricos do Fortaleza, o que ele projeta e o realizado. A gente vai ter uma segunda tela com isso. Nessa primeira tela está a grandiosidade do número, que é 67,3 milhões superior ao orçamento do Bahia do ano passado. Tá? O Bahia ainda não apresentou orçamento para 2025. Então, Cássio, é contigo. Que recorde batido, né? E que super orçamento do Fortaleza. Esse é uma maluquice. Há 4 dias, eu acho que o Jornal Diário do Povo, eu confundi, na verdade, é o Povo, né? Porque Diário do Nordeste ia fazer uma junção. O Povo fez a matéria, porque o outro é o Diário do Nordeste, de que o orçamento passaria de 300 milhões. Quando você faz, que isso já chama atenção, tá? Porque nunca Fortaleza tinha tido um orçamento de 300 milhões. Os últimos 2 anos, que a gente vai colocar daqui a pouco, era na casa de 200 milhões. Então, quando você fala, vai passar de 300 milhões, cruzou a barreira de 300 milhões, né? Assim, ó, 302, 303, 307, ou seja, cruzou uma marca. Na verdade, ele quase cruzou a barreira de 400 milhões, né? Que o Fortaleza cruzou, superou os 300 milhões. Assim, ele chegou perto dos 400. E nesse comparativo com o do ano passado, o do Bahia vai ser sempre ter uma ressalva. E o Fortaleza, daqui a pouco a gente vai mostrar que o Fortaleza, na hora que você vira a SAF, começa a ter um pouquinho também. Que é o seguinte, esse do ano passado, do Bahia, que era o recorde, pelo menos do levantamento que eu faço, quem falou foi Emerson, que é o presidente executivo do Esporte Clube Bahia, a associação, que obviamente continua existindo, Fred. E ele disse em entrevista, depois teve mal entendido, foi isso e tal, porque a SAF do Bahia não falou. A SAF do Bahia não disse, como não disse até agora. Então, mas o que está gastando aí, não sei se o Bahia pode ser 400, 450, sei lá qual o número que o Bahia vai ter, mas não disse, e eu tenho pouca esperança de que o orçamento do Bahia saia. Então, o que a gente está vendo na lista são os que saíram, o do Bahia saiu do ano passado, mas saiu dentro dessa ressalva de Emerson, que depois aí cobraram ele disse que não foi bem assim, mas foi um número que foi dito em algum momento pela figura do presidente executivo do Bahia. E esse agora superou muito. E quando a gente fala do orçamento, é sempre a previsão que você tem de receita no ano. O Fortaleza está prevendo que em 2025 ele vai ter 387 milhões. Ao final do ano, onde você vai ver a receita realizada, você pode superar, você pode bater a meta naturalmente, mas pode ir muito além. O Fortaleza vem fazendo isso, vem indo além disso. A gente vai, como o Fred falou, já fez o balanço, a gente vai ver daqui a pouco esse comparativo.
Como pode acontecer de vez em quando você não bater a meta, seja porque você estipulou um número muito fora da realidade, ou seja, vou vender 300 milhões de jogador aqui, não é o caso do Fortaleza, mas vamos supor que o Fortaleza tivesse feito 387 milhões com 200 milhões em receita de venda de jogadores. Aí você diz que você vai ter 387, mas não é o caso. Ou seja, você poderia inflar o número. Eu vou colocar aqui na minha projeção de orçamento 60 milhões pelo título brasileiro. Aí se você quiser, você pode montar aqui, a gente fala do bilhão, no orçamento você também pode montar do jeito que você quiser. Por isso que uma forma prudente é ser conservador, é dizer assim, eu vou passar uma fase da Copa do Brasil, 2 fases da Copa do Brasil. Eu não vou dizer que eu vou para a semifinal da Copa do Brasil. Quer botar lá na frente, tem uns 10 milhões de premiação. Aí fica fácil você montar. E do Fortaleza, geralmente, são orçamentos conservadores. Dessa vez não tem as metas, porque esse orçamento do Fortaleza, quando eu coloquei no blog, ainda não tinha sido divulgado na aba de transparência de Fortaleza, mas enquanto a gente já fazia a live, já estava lá. E só estão 3 páginas, antigamente era muito mais detalhado. O Fortaleza dizia de forma mensal quando ia ganhar, onde ia chegar na competição, a receita no Cearense é essa. O do Ceará, por exemplo, esse ano teve, tá? A gente quando fez o programa das cotas de TV e que a cota do Cearense é de 1.600.000, é porque no orçamento do Ceará está lá discriminado que o orçamento do Campeonato Cearense é 1.600.000 reais. E o Fortaleza também fazia isso. Mas esse ano não fez, e a coincidência é porque a SAF. A SAF do Bahia não fez, mesmo não tendo investimento, na hora que muda, né? Ou seja, o clube e a associação tinha que fazer, ou a SAF parece que não precisa fazer. Enfim, o nível de detalhamento foi muito inferior ao que o Fortaleza vinha fazendo há vários anos, e basta entrar na própria aba de transparência do Fortaleza. Ele tem lá orçamentos desde 2020, acho que até antes disso, se brincar. Se você abrir todos os PDFs, você vai ver que o de 25 é o que tem menos informações, elas são muito agregadas, eu digo já. Mas enfim, tem lá o número bruto. E esse número bruto, Fred, ele a partir de agora, sempre com as SAFs, a gente em algum momento vai se padronizar como é que se enxerga isso. Esse 387,3 milhões, ele é a soma, eu peguei porque o Fortaleza tem lá, ele dá os 2 cenários, é a soma do Fortaleza Associação e do Fortaleza SAF. O Fortaleza Associação tem uma previsão de receita de 12.600.000 reais, e o Fortaleza SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, ou seja, é o futebol do clube. O Fortaleza é um time de futsal, acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro. Esse time está na associação, só para a turma entender exatamente. O time de futsal do Fortaleza não está no Fortaleza SAF. O SAF é futebol normal, não é futsal não, né? Futebol da areia, futebol. Futebol masculino, futebol de base, futebol profissional, futebol feminino, enfim. A SAF é 374,7 milhões. Eu juntei os dois, porque até o Fortaleza como um todo. Quando o Sport coloca o balanço, eu não tiro a receita do basquete do Sport, eu não tiro a receita do hóquei do Sport, eu não tiro a receita da natação do Náutico, eu sempre somo tudo, o do vôlei de Santa Cruz, nunca foi dessa forma. Então, da forma como se convencionou até hoje, o clube como um todo, o futebol sendo o carro-chefe, mas o clube como um todo, então seria esse de 387. Mas se alguém quiser considerar só o futebol, seria esse 374,7, que naturalmente continuaria sendo o recorde ainda da região, por muito ainda. Mas esse número do Fortaleza, o que impressiona de verdade, quando você chega a esse valor, Fred, e Arthur, Minhoca, Atos, todo mundo está aqui, é que o Fortaleza ainda não vendeu uma ação. Pode ter zilhões de ações. O cara é acionista da Petrobras, o cara vai ter uma ação da Petrobras, vale, sei lá, 30, 20, sei lá quanto, 50 reais, sei lá quanto vale a ação da Petrobras. Não sei quantas ações o Fortaleza vai jogar no mercado. E aí, para quem já viu aquele filme, A Rede Social, é muito curioso, né? Que o cara tem lá o cara tem um valor X do Facebook, aí o outro dono vai lá e joga mais ações, aí aquele X do cara vira um número bem pequeno, e obviamente foi errado, que depois o cara ganha até ação proporcional. Então, não sei quantas ações o Fortaleza vai ter. Mas a verdade é que o Fortaleza não vendeu nenhuma. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, esses valores, são valores dentro dessa receita do que o Fortaleza vai colocar. Infelizmente, o relatório do Fortaleza não deixa claro se nas receitas que o Fortaleza está colocando, se ele já considera a venda desse valor. Talvez considere, mas a receita não diz nem um pouco disso. E eu vou até falar, até para sem mais delonga, como se diria, eu vou até dizer como o Fortaleza dizia agora. Antigamente dizia por marketing, dizia sócios, dizia quanto ia ter de bilheteria do Castelão. Infelizmente, agora não tem nada disso. Agora veio assim a receita da SAF. Receitas comerciais, 111 milhões.
Direitos de transmissão, 85 milhões. Receitas do futebol profissional, 81 milhões. Performance. Performance de quê, meu Deus? Só tem escrito performance no detalhe. Performance, 22 milhões. Participação e premiação, 27 milhões. O que, inclusive, me deixou dúvida sobre o que seria performance, porque performance poderia ser justamente a premiação, já que você alcançou. Receitas operacionais, 32 milhões. Receitas administrativas e financeiras, financeiras é dinheiro aplicado, enfim, e administrativas, 14 milhões. Só está discriminado dessa forma. Antigamente, tinha, dizer, vai ter 30 milhões de patrocínio, dizia até o patrocínio mesmo, vai ter X de venda da Leão de 1918, a loja do clube, vai ter não sei quantos milhões de patrocinador de camisa, vai ser não sei quantos milhões de renda de sócio-torcedor. Onde é que está o sócio-torcedor aí? Está na receita operacional do clube? Está nas receitas comerciais? Assim, eu não faço ideia. Assim, realmente, da forma como Fortaleza apresentou, não ficou claro. Mas isso é só uma forma de apresentação dos números, tá? Isso não, obviamente, o sócio-torcedor do Fortaleza está dentro desses números. Eu só estou dizendo justamente que não está fácil agora de identificar. O Castelão está em receita do futebol profissional como um todo. Aliás, receita do futebol profissional junta sócio, junto o Castelão, não dá para saber. Mas juntando tudo, essa receita do Fortaleza, ela se aproxima dos 400 milhões e é uma realidade muito grande. E aqui, Fred, eu não sei se eu falo já da despesa do Fortaleza. Cássio, João Vitor trouxe aí os 22, mas da onde pode ser, ó. João Vitor no chat. Ele projetou como se fosse um 12º lugar, né? Que é a performance de uma Sul-Americana, né? Garantindo uma Sul-Americana. Não, eu deduzo isso também. Eu só achei confuso porque tem performance e tem premiação. E aí, eu vou até... Participação / premiação. Eu vou até aproveitar, só um parênteses mesmo, e eu vi realmente depois que saiu a matéria quanto a isso, assim, alguns torcedores de Fortaleza bem desanimados com essa informação, porque, de fato, né, assim, o Fortaleza sempre foi muito transparente, detalhista, quanto a certas situações, e aí, quando vem com esse orçamento, e o orçamento é aprovado da maneira como sem especificar da onde está sendo, né, pelo menos esse orçamento estipulado, gera uma certa dúvida, porque você não sabe aonde está sendo essa captação. É venda de atleta, né? Especificamente aonde Fortaleza, imagina quais são as metas que ele está estabelecendo para a temporada, algo que até o ano passado ele detalhava ali de maneira muito fácil de compreender, como você até mesmo citou. Então, não sei se isso vai ter um segundo momento para detalhar mais esses valores, mas eu também achei que faltou mais esclarecimentos do Fortaleza quanto a isso. Só o valor, assim, geral de certas coisas, sem dizer aonde, né, fica meio vago. Um exemplo aqui, Júnior Barbosa fala no chat, fala, o sócio é da associação. Aí você poderia pensar, faz sentido. Mas aí você vai cruzar os dados. O orçamento da associação, eu falei aqui, é de 12 milhões. O Fortaleza, em 23, que é o último dado, faturou 34 milhões com sócio. Alguém acha que a receita do Fortaleza vai ser inferior a isso? A receita... Os sócios fazem parte da associação, mas não é o volume. Não, então, esses dois, eu tô falando, mas ou seja, esses 34, esse valor de 34 milhões é do último balanço divulgado do Fortaleza, que é o de 23. Os balanços de todos os clubes, os de 24 ainda não saíram. Em 23, o Fortaleza faturou só com sócio 34 milhões. Isso não é renda de jogo, não, tá? Isso é mensalidade. Tipo, onde é que tá essa mensalidade agora? Aí, por exemplo, o cara no chat falou, tá na associação. Não pode estar na associação. A associação a previsão é de 12 milhões. Então, assim, é difícil identificar. Até que a direção de Fortaleza coloca é de identificar. Agora, eu ia dizer só um ponto, antes de falar do ranking, se eu deveria falar agora a despesa, ou mais para frente, Fred, não sei se eu fizer algum quadro. Cássio, veja só, aqui a gente tem nessa primeira tela os maiores orçamentos da história do Nordeste. Mas a despesa está em algum lugar? Porque como eu falei, a receita... O segundo quadro, ele tem só as comparações ano a ano do que foi projetado e do que foi realizado. Mas a receita é uma frase, é só dizer o seguinte, a receita da SAF, o Fortaleza prevê 374,7 milhões de receita e em relação às despesas seria de 373,8. O superávit, ou seja, daria um saldo positivo de R$ 806.929. O futebol consumiria R$ 118.800.000, mas também tem uma aba lá que
entre parênteses, pessoal e benefícios, daria 104 milhões. Assim, isso é salário também, está lá, gasto assim, isso, ou seja, daria 223 milhões mais ou menos o consumo do futebol do Fortaleza. Então, Cássio, não sei se você quer detalhar esse ranking, já está na tela aí, né? O ranking de maiores. Mas vale falar para quem está ouvindo, né? Tem gente podcast. Isso. Então, assim, o primeiro lugar, passa o Fortaleza. Que depois a gente faz a comparação ano a ano desse crescimento do Fortaleza. Primeiro lugar, o Fortaleza, 387. Fortaleza de 25, né? Segundo lugar, o Bahia, de 24, com 320. Terceiro lugar, o Vitória, de 25. Vitória já divulgou dele também. Aliás, dos 5 da elite nesse ano, tá faltando aí da Bahia e Sport. Vitória de 25, 288. E sempre valores brutos, né? Quarto lugar, o Fortaleza de 24, com 258. Quinto lugar, o Vitória de 24, com 240. Sexto lugar, o Bahia de 23, com 230. Esse foi o último Bahia antes último orçamento do Bahia antes da SAF, foi esse aí. Sétimo lugar, o Ceará de 25, 229 milhões, ou seja, dentro da realidade do futebol cearense. Os dois na primeira divisão, um com 387, outro com 229. Quanta diferença aí, meu Deus? Quase 160 milhões de diferença aí do Fortaleza para o Ceará. Oitavo lugar, o Fortaleza de 23 com 208. Nono lugar, o Bahia de 20 com 179. E décimo, o Bahia de 21. Tem um asterisco ali na arte, porque desses aí, todos esses times estavam na primeira divisão. E o Bahia de 21 é o único que caiu com esse orçamento. Era o da B. Caiu da Série A para na B, né? Exato. Isso, tá, Série B. Só um detalhe também que eu acho que isso faz com que os valores sejam maiores, né? A gente vê no Ceará com seu recorde de vitória e tudo mais. A gente tem um novo modelo, né, de transmissão a partir desse ano de 2025, né, que pelo menos se fala que na LFU os clubes acabam ganhando mais do que no modelo antigo. E também, como a gente não tem detalhes ainda, o pacote... Será o 85? LFU... Hã? Tipo, TV 85, será que o Fortaleza deixou... só o brasileiro é isso aqui, 85, porque ele fala TV 85 milhões. Pode ser, porque na verdade a gente não sabe ainda quanto é o pacote LFU, né? Quanto de fato a LFU vai acabar repassando. Então, aliás, se tem alguém que pode saber um pouco mais, é o Fortaleza, porque o presidente da LFU é o presidente do Fortaleza, no caso o Marcelo Paes. Mas, como não teve detalhamento, a gente não tem como ter certeza. Mas acredito que os valores estão bem altos por conta desse novo ciclo aí das transmissões de TV. Então, Cássio, agora a gente passa, tá, para comparação da evolução do Fortaleza, tá? De um lado, a previsão de orçamento desde 2018, do outro, a receita total realizada, o que foi previsto e o que foi, de fato, previsão à esquerda gerado. E à direita, o que aconteceu de fato, né? Exatamente. E aí, Cássio, já salta aos olhos o saldo que você traz em 6 anos, os 6 anos que foi possível já fazer a checagem, em 5 deles, o Fortaleza gerou mais receita do que projetou. Ou seja, talvez esses 387 milhões de reais, se seguirem a lógica do histórico do Fortaleza, pode vir mais. Tá? Só não é 6 de 6 porque 2020 é a pandemia, tá? Assim, ou então eles aprenderam a fazer orçamento, né? Porque, meu amigo, estão errando por muito, pô. Não é isso, Atos. Veja. Em 23, em 21... Eles são conservadores no não é só isso, não. Eu ia falar 24, mas 24 é também. O Fortaleza é conservador. 21... mas não tem negócio conservador, não. Você tem que ser realista. Veja só, se você está errando... Mas veja, em 21 e 22... Não está fazendo um bom orçamento, tá? Orçamento não é aquele que você sempre vai ficar, que no final o valor é maior do que o orçamento que você fez. Não. Orçamento você tem que ser realista. Quando dá aí, 173 milhões para cima, 126 milhões para cima, você está fazendo um orçamento ruim. Veja, vou dar o exemplo de 21 e 22. Nesses 2 anos, o Fortaleza foi para a Libertadores, pô. O Fortaleza não vai colocar no orçamento dele que ele vai para a Libertadores, pô. Isso influencia no orçamento da classificação da Libertadores e na premiação que ele recebeu no Brasileiro.
Só para dar um exemplo, porque na prática, só um por exemplo assim, exemplo, como é que vai colocar que vai para Libertadores, pô, no orçamento? em Agora, 2021. agora Porque, Não, assim, pô, ó, mas eu em tô falando de 2000 21 e 22, que são os dois números porque em ali. 2021, Atos, o time quase foi rebaixado, né? E aí era um ano ali que tanto que terminou em 2021 por conta da pandemia. Por isso que tem uma questão, porque na prática, alguns clubes, né, Cássio, colocaram os valores recebidos em 2021 e não em 2020, porque 2020 ainda era um ano que não Foi tinha. bem A confuso. temporada não tinha terminado, se não me engano, alguns clubes, não sei se foi o caso do Fortaleza. E aí, por exemplo, nesse orçamento, o Fortaleza não colocava que ia terminar na 4ª colocação da Série A em 2021. Acabou acontecendo pô. e recebeu Não tem um como. dinheiro bem mais do que imaginava. Né? O do ano de 2023, por Não, exemplo, fora é o isso, ano que ele Minhoca. chega Quarto lugar na primeira divisão e semifinal da Copa do Brasil. na Copa do Brasil. Então, assim, foi muito além do que se imaginava. Foi muito além, Em pô. 2023, foi finalista da Sul-Americana, Isso. até as quartas de final da Copa do Brasil. Esse ano, né, de 2024, ainda não saiu, ainda vai ser publicado. Eu tenho dúvidas, porque o Fortaleza caiu muito precocemente, né, na Copa do Brasil, caiu ali na 3ª fase. Eu acho que ele Mas projetava ganhou mais. quarto lugar da aí, primeira divisão. aí tem um 4º lugar na primeira divisão. Aí não sei se vai dar acima de 100 milhões, como vinha acontecendo. Acho que vai dar mais ali entre 50 e 100 milhões, possivelmente. Mas, queira ou não, o Fortaleza ele tem superado dentro de campo. Peraí, se for isso que tu falou, vai ser menos que 23? Talvez, é porque tem uma Sul-Americana pagou em dólar, foi muito dinheiro. É uma impressão que eu tenho, que o Fortaleza colocou, tipo, quartas de final mesmo de Sul-Americana. Não, é porque tu estava falando de 24. Tu acha que 24 a receita vai ser abaixo de 381? Eu acho que vai ficar entre 50 e 100 milhões. Assim. Mas é mero chute, não tem nada de... olhei mais então abaixo, ou seja, 24 vai ter uma receita menor do que 23. É isso que tu acha que vai acontecer? Eu acho que sim. Até porque 23 é absurda, né? Assim, das campanhas da Sul-Americana foi muita coisa. Mas é isso, Atos. Eu acho assim, que o desempenho técnico, a performance do Fortaleza nas competições, assim, é um elemento disso aí, né? E venda de jogador, Fortaleza ainda não é uma coisa que, tipo, ele consegue tanto assim, né? Com vendas excepcionais para os resultados excepcionais que ele tem. Eu acho que a oscilação está por isso. E é muito melhor fazer um cenário conservador, pô. Mesmo que você venha numa sequência boa, tipo, tu até falou, não sei se falou brincando ou falando sério, tipo, não, a Fortaleza tem que colocar que vai para Libertadores no Brasileiro. Se não for, muda completamente todo o planejamento financeiro do time no ano. Mas eu acho que ele analisa muito, Cássio, por conta do que ele paga de folha, entendeu? A nossa, no caso, acho que Fortaleza acho que é a 14ª, né? Então, no patamar que a gente pode brigar, então seria 12º lugar. Então, por isso que ele coloca dessa maneira mais conservadora, sem colocar algo, por mais que ele tenha conseguido, né? G10 aí nos últimos anos. Tem essa variável de você ir muito bem e alterar. É só porque tá parecendo um padrão aí, né? Sempre colocar muito para baixo. Ok, vamos Mas lá. é por essa parte técnica que eu falei, Atos. Ele sempre coloca, como o Minhoca falou, 12º no Brasileiro, Copa do Nordeste, sei lá, finalista no máximo, ou ficar... Eles não vão pro... Eles vão meio que assim, o que é que eu consigo garantir? Não é um mínimo, né? Dizer, eu vou cair na primeira fase da Copa do Nordeste. Não é isso. Só não vai dizer que vai ser o campeão da Copa do Nordeste. Ele coloca de uma maneira mais realista. Eu vou chegar nas 8ª da Copa do Brasil, vou chegar na semifinal da Copa do Nordeste. Aí vai colocando quartos de final de Sul-Americana. E aí, obviamente, se vai caindo, tem que compensar alguma coisa. Aí, se não cumprir, tem que tentar vender um jogador para tentar bater esse valor e tal. Enfim, aí é o que cada clube acaba fazendo, né? Agora tem clube que é o contrário. É o caso do Corinthians, assim, não, vai trazendo jogador, vai gastando mais aí, vai se comprometendo. Agora já pode acabar o programa. O Sport Arnaldo Barros colocou que o Sport ia chegar nas Corinthians. quartas de final da Copa do Brasil. Pô. O São Paulo faz o mesmo, viu, Arthur? São Paulo. Sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu insisto nesse ponto de que o orçamento tem que ser um pouco mais ajustado, você tem que buscar mais isso? Porque, como o Fortaleza é SAF, e até vocês estão falando aí na questão da transparência, que está diminuindo, porque isso vai gerar na questão do bônus dos próprios executivos, né? Meu amigo, o cara que fez 173 milhões a mais do que estava projetado, esse bônus vem gordo. Viu? E um clube como Fortaleza, no SAF, pode ter certeza que a maioria dos diretores executivos do Fortaleza tem premiações. Pode ter certeza que tem.
Tem muita premiação. Fortaleza, eu acho que o Fortaleza, porque assim, né, é uma realidade que a gente não tá lá para saber. Mas eu acho que o Fortaleza paga muito em premiação, assim, para atletas, enfim, funcionários e tal, porque, principalmente, né, nessa sequência que o Fortaleza está tendo, eu acho que o que o Fortaleza acaba ganhando realmente vai ali para quem faz o Fortaleza. Imagina, Minhoca, Marcelo Paes aí com esse superávit de 173 milhões. O bônus da criança veio gordo. Merece, mas veio gordo. O que Atos traz é isso, né? Se na hora que você faz um orçamento que em 2 anos consecutivos fica mais de 100 milhões abaixo da receita, você está, de alguma forma, supervalorizando o trabalho de quem conseguiu isso. Tá? E aí tem 2 ângulos. De fato, foi um trabalho espetacular, é um ângulo. Do outro já foi pré-desenhado, né, para que esse trabalho tenha uma repercussão. Eu não estou nem falando de bônus, que acho que foi até interessante tocar, eu nem me ligava nesse tema. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui da linha de Cássio, assim. Eu prefiro quando o clube faz um balanço. Um orçamento. Não vou nem chamar de pessimista, desculpa. Um orçamento pé no chão, assim. Um orçamento, ó. Conservador, não criou, okay. conservador. Conservador, para fazer um ano ok. Para fazer um ano dentro do aceitável. O que é o seguinte, ó, não vou ser rebaixado, o cara não vai, não é um mínimo, pô, não é franciscano, não, vou colocar que você lanterna na primeira divisão, não é isso não, pô, é colocar, vou permanecer na primeira divisão, vou ser 16º, vou andar umas 3 fases da Copa do Brasil, vou disputar o título estadual, vou chegar, sei lá, nas quartas de final ou semifinal da Copa do Nordeste, quarta de final, sei lá, da Copa do Nordeste, vou vender um jogador, ou 2 jogadores, vou estimar 15 a 20 milhões de venda de jogador, 15 a 20 milhões de sócios. Você vai colocando cenários, mesmo consciente de que você vai superar, mas é porque você precisa fazer um planejamento. Pô, dentro, a gente está falando de entidades assim que está circulando um dinheiro muito grande. O cara não pode ser assim, pô, não dá para você ter um planejamento de orçamento e bater no mês e aí tem ou não tem o dinheiro? Assim, a escala é muito grande, pô. Então tem eu acho que até isso eu acho que isso acontece pela margem de segurança para você, para a despesa, ter um teto para você não estourar esse teto e, de repente, por uma falta, porque o cara perdeu um pênalti lá e desandou tudo. Eu sei fazer, foi exatamente o que aconteceu com o Sport em 2018. Na hora que o Sport foi rebaixado, não tinha a menor solução para o Sport sendo rebaixado. Mas só um detalhe. Faliu não é, em 2018. Não é preciso você colocar a despesa de bater na receita, não. Você pode, mas veja que a despesa do Fortaleza, Atos, tá tendo um crescimento. Pô. A despesa foi de 373 milhões, pô. Assim, é muito dinheiro. Ó, o orçamento do Fortaleza, quando ganhou a Série B, em 18, botou 24 e terminou com 51, beleza. Vamos considerar o realizado. Aliás, vou para 2019, primeiro ano da primeira divisão. Não tinha pandemia, ou seja, tinha estádio cheio e tal. 120 milhões o time teve. Isso aí é um item que ele vai gastar com futebol esse ano, pô. Obviamente, num comparativo nominal, claro, né? Mas assim, é muito diferente. Tem um crescimento aí e o gasto está acontecendo, pô. Se o clube está prevendo que vai gastar 373 milhões, ele pode até gastar mais. Mas isso já é um número, assim, isso dá quanto, meu irmão? Se fosse 373 dividido por 13,3, é sempre o cálculo que eu aprendi, porque você junta o 13º e mais as férias. Se você considerar, se o custo fosse só com pessoal, só salário, meu irmão, era 28 milhões de reais por mês, pô. Assim, tá entendendo, assim, se pô, não, o Fortaleza só vai gastar com pessoal, é só salário, assim, seria nessa faixa. Agora, se você quiser dividir por renda mensal, ou seja, bem preciso mesmo, 387 dividido por 12. 32 milhões, pô. Não é 13 não, porque tem o 13º, tá? Não, eu tinha feito antes, pô. Eu já tinha feito antes. Eu tinha feito 3 por... Eu até... 387 dividido por 3,3. Eu tenho colocado 28, mas é porque eu tinha feito com 374, mas só a SAF. Mas o geral dá 29 milhões. Mas se você dividir por 12, dá 32, pô. Você imagina ter uma receita dessa? Tem que...
o time vai ser mais caro, ou a meta vai ser a meta interna, Matos. Pode até ser a meta que os caras que eles falam pra gente aqui, mas internamente, obviamente, se você está botando desse tamanho, internamente a cobrança deve ser muito diferente também, é natural. Algo mais, Cássio, acrescentar em relação a esse super orçamento do Fortaleza para 2025? A única coisa é só o alerta. Isso tudo, supondo que esse dinheiro não considere venda de ações, a gente já colocou aqui, não, eu acho que não tem, mas ao mesmo tempo não deixou claro, não tem feita essa ressalva, todo esse valor, Fred, é orgânico. Assim, é um negócio assim, é elogiável. Assim, claro, você vende a SAF, você tem todo o dinheiro, é do jogo, faz parte do jogo totalmente também, mas isso é o Fortaleza ainda, sem investimento externo. O Fortaleza já é SAF, mas ainda não tem investimento externo. Tipo, com investimento externo, sendo um clube já nesse patamar, porque acabou de sair, eu queria tirar a dúvida com ele agora. O que é que ele vê com volto. O Fortaleza nesse perfil, Atos, não é o time que está quebrado. É o time que eu quero um parceiro. Não quero um cara para passar. Não quero ganhar dinheiro, venha ganhar dinheiro comigo aqui. Isso vai fazer. O que é que o Fortaleza chegaria aonde, meu irmão? Esse 387 é virar o quê? 500? Não, ele não é quarto lugar no brasileiro, né? Foi 2 vezes quarto lugar. Ele vai tentar pegar o primeiro. Não, mas eu não tô falando nem de objetivo, não, de esportivo, não. Eu tô falando assim, o 387 é ele sozinho. O Fortaleza sozinho é 387. Certo? Aí disse, mas ele é SAF. Eu disse, eu vou vender minha SAF, mas vai vender do jeito que ele quer. Quer vender, não vender até 49%. Quer continuar tendo o controle, 49%, né? Até 49%. Tipo, se isso acontece, esse Fortaleza de 387 vira quanto por ano? Vira assim uma cavalice, porra. Vai investir no próprio clube, né? Vai, sei lá, comprar um monte de jogador, construir um estádio, sei lá, se tem essa vontade. Construir não precisa construir um estádio. Eu tô chutando aqui. Não, claro. Falei que a situação é outra, porque até pro estádio é gigantesco o estádio que ele tem à disposição. Agora, um ponto. Jogador para tentar os objetivos desportivos. Um ponto aí que se fala muito para esse ano de 2025 é o time que o Fortaleza precisa para encontrar esse investidor, né? Porque já tem aí várias temporadas com bons resultados esportivos, hoje considerado, né, um dos clubes que consegue ter o melhor custo-benefício hoje do Brasil, né, do investimento que faz pelo que acaba ganhando, e dizem que esse é o grande ano, né? Já tem uma certa, pelo menos na eleição que teve agora da associação, né, do presidente da associação, já teve assim alguns conselheiros já falando que o momento tem que ser esse, que não pode desperdiçar esse ano, porque senão cada ano vai se tornando mais difícil. Esse modelo da SAF Fortaleza de 49% é chato, né? Você tem um investidor que coloca o dinheiro e não tem poder. Você coloca o dinheiro... Não, isso não é problema não. Isso não é problema não. Esqueça. Mas a questão não é o poder. A questão é que ele não vai ter a principal força. Porque, obviamente, vai ter uma negociação. Porque você pode colocar... Ele tem uma decisão ali, digamos, 7 votos. Aí o cara tem direito a peso 2 aí. Claro. O cara também pensou, se o cara comprar 49%, o cara não tá morto dentro do Fortaleza, né? Isso. Lógico, né? Mas aí no caso... E lembrando que alguém abre a porta pro cara quando o cara chega, o cara tem uma mesa para sentar, o cara tem um respeito. Só lembrando, o Fred mencionou 49%, mas não é bem o 49%, é só um exemplo, no caso, né? No caso, o Fortaleza até pensa em fazer de 30%, e aí depende muito da negociação, do que é que esse investidor está querendo com Fortaleza, se é base, se é estrutura, enfim, porque tem vários modelos. Ô Fred, 99% dos dinheiros que estão entrando nessas SAFs aqui no Brasil é dinheiro burro, pô. Eles querem entrar do mesmo jeito. Não é dinheiro inteligente, não é dinheiro querendo... a maior dificuldade, dinheiro burro. Dinheiro burro, só quer colocar lá o dinheiro lá e ter participação no clube. A maior dificuldade que essas SAFs, por exemplo, a do Santa, a do Náutico, a do América Natal, a do Botafogo da Paraíba, a maior dificuldade que eles têm é conseguir alguém para liderar um projeto esportivo, que não necessariamente precisa ser um dos investidores.
acaba que, em alguns casos, o cara vai ter uma participação. Mas os fundos de investimento, o que eles puderem sair pegando de cota em clube por aí, eles vão pegar tudo, meu. Eles vão pegar 30% do Fortaleza, aí o Sport abre também, ele pega 20% do Sport, e, meu amigo, deixa para o futuro. Daqui a 7 anos, 10 anos, quando aquela onda que eu cheguei a levantar essa bola aqui na live passada, chegar uma onda de um Newcastle da vida, de um grupo árabe da vida, vier comprar esses clubes, o fundo de investimento de fulaninho de tal tem 30% ali no Fortaleza. Vai comprar o Fortaleza, meu amigo? Opa, precisa pagar meus 30 aqui? Eles têm isso, pô. E não à toa também, Atos, e aí só para encerrar, Fred, Marcelo Paes recebeu propostas, né, de outros clubes para ser realmente o grande CEO, né, do departamento de futebol. Então já teve do Botafogo, recentemente teve do Atlético Mineiro, né, e ele, obviamente, ainda vai seguir no Fortaleza, mas cada vez mais o mercado está buscando essas novas figuras do futebol, né, que é isso que o Atos mencionou. Claro. Pessoas que consigam tá em fazer... escassez, né? Que é exatamente assim, você tem o dinheiro, beleza, transforma isso em resultado dentro de campo. Isso. Exato. Meu irmão Marcelo Paes é um cara que ele é muito cobiçado, pô. Assim, todo fundo de investimento que botar dinheiro no clube ia querer o Marcelo Paes liderando, pô. Essa dificuldade, esse material humano, o Brasil não tem muito não, pô. Se você for pegar aí, que é referência em executivo de futebol, um cara que tem a capacidade de liderar um projeto esportivo de um clube inteiro. Você vai achar um cara, você vai achar 2, 3, 4, 5 e já começa a acabar. Já começa a acabar, então quando você for para o 29º, fugindo da Série A, digamos que tinha 20 na Série A, você já não encontra um nome bom. Então, esse é o maior problema do futebol brasileiro, é encontrar esses profissionais. Dinheiro é fácil. É isso. Dinheiro é fácil, né, Atos? Dinheiro é fácil. Que frase para acabar o programa.